Eu vi certa vez na internet a pergunta: o que a Bíblia fala sobre os negros? Bom, eu quero ousar aqui a comentar isso. Primeiro, os autores bíblicos foram inspirados por Deus na produção do cânon bíblico, esse compêndio de amor humano e divino. Eu me recuso a acreditar que pessoas inspiradas por Deus estão preocupadas ou têm um tempo de sobra para gastar na infâmia de ficar diferenciando as pessoas pela cor da pele, pela posição social ou intelectual. No entanto, vai aqui algumas referências bíblicas para reforçar que Deus não está preocupado com o negro, o branco, o rosa, o azul ou o amarelo. Ele está preocupado com as pessoas. Alguns estudiosos acreditam, dentro da Bíblia, que a mulher de Moisés, Zípora, poderia ter sido negra, uma vez que era uma etíope, como descrito em Números capítulo 12, versículo 1. O reino de Cuxi é um nome antigo para uma antiga área da África. Alguns propõem também que Betseba, filha de um heteu, descrito em 2 Samuel capítulo 11, versículo 3, era negra. O eunuco etíope, descrito em Atos capítulo 8, versículo 37, pode ter sido um homem negro. Os etíopes são mencionados em torno de 40 vezes na Bíblia. E o profeta Jeremias perguntou: pode o etíope mudar a cor de sua pele? Jeremias capítulo 13, versículo 23. Veja, Deus está preocupado com a negritude dos corações humanos, não com a cor da pele. Quem faz essa diferença somos nós, humanos cegos. Deus espera inspirar mais homens, mais seres humanos, a buscar a cura da negritude do olhar. Seres que sejam realmente humanos. Pessoas assim se rasgam e gritam pela morte dessa diferença. Vemos isso nesse poema de Castro Alves, concluído em 1868 em São Paulo. O poeta dos escravos, um dos primeiros condoristas de sua época. Na quinta e sexta, as duas últimas seções de seu poema Navio Negreiro, Tragédia no Mar, onde ele declara a sua dor e revolta contra uma nação que se descobria ainda escura em seu espírito. Ele diz: Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura, se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão? Astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Quem são esses desgraçados, que não encontram em vós mais que o rir calmo da turba, que excita a fúria do algoz? Quem são? Se as estrelas se cala, se a vaga pressa resvala, como um cúmplice fugaz, perante a noite confusa, dize, ó tu, severa musa, musa libérrima, audaz. São os filhos do deserto, onde a terra expôs a luz, onde vive em campo aberto a tribo dos homens nus. São os guerreiros ousados, que com os tigres mosqueados combatem na solidão. Ontem, simples, fortes, bravos, hoje míseros escravos, sem luz, sem ar, sem razão. São mulheres desgraçadas, como Agar o foi também, que sedentas, alquebradas, de longe, bem longe vêm, trazendo com tíbios passos, filhos e algemas nos braços, na alma, lágrimas e fel, como Agar sofrendo tanto, que nem leite de pranto tem para dar a Ismael. Lá nas areias infindas, das palmeiras no país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, onde a virgem na cabana cisma da noite nos véus. Adeus, Oxóssi do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, Almores, adeus. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois no horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede, ai,
Quanto infeliz que cede e cai para não mais se erguer. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo para roer. Ontem, a serra leoa, o sono dormindo à toa sob as tendas da amplidão. Hoje o porão negro, fundo, infecto, apertado, imundo, tendo a peste por jaguar, e o sono sempre cortado pelo arranco de um finado, e o baque de um corpo ao mar. Ontem, a plena liberdade, a vontade por poder. Hoje, cúmulo de maldade, nem são livres para morrer. Prende-os a mesma corrente, férrea lúgubre serpente, nas roscas da escravidão, e assim zombando da morte, dança a lúgubre corte, ao som do açoite e risão. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro, ou se é verdade tanto horror perante os céus. Ó mar, porque não apagas com as esponjas de tuas vagas, do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Existe um povo que a bandeira empresta para cobrir tanta infâmia e cobardia, e deixa transformar-se nessa festa em manto impuro de bacante fria. Meu Deus, mas que bandeira é esta, que impudente na gávea tripudia? Silêncio, musa, chora e chora tanto, que o pavilhão se lave no teu pranto. Auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra, e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteada dos heróis da lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Fatalidade atroz que a mente esmaga, extingue nessa hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu nas vagas, como um íris no pélago profundo. Mas é infâmia demais. Da éterea plaga levantai-vos, heróis do novo mundo. Andrada, arranca esse pendão dos ares. Colombo, fecha a porta dos teus mares. A verdadeira religião inquieta o homem comum a ser o herói que o mundo precisa. O que falar de Zumbi dos Palmares? Bom, Zumbi dos Palmares nasceu no estado de Alagoas no ano de 1655. Foi o principal representante da resistência negra à escravidão na época do Brasil colonial. Foi líder do Quilombo dos Palmares, comunidade livre formada por escravos fugitivos dos engenhos, índios e brancos, pobres expulsos das fazendas. O Quilombo dos Palmares estava localizado na região da Serra da Barriga, que atualmente faz parte do município da União dos Palmares, lá em Alagoas. Na época em que Zumbi era líder, o Quilombo dos Palmares alcançou uma população de aproximadamente 30 mil habitantes. Nos quilombos, os negros viviam livres de acordo com a sua cultura, produzindo tudo o que precisavam para viver. Embora tenha nascido livre, Zumbi foi capturado quando tinha por volta de 7 anos de idade. Entregue ao padre jesuíta católico Antônio Melo, recebeu o batismo e ganhou o nome de Francisco. Aprendeu a língua portuguesa, latim, álgebra e a religião católica, chegando a ajudar o padre na celebração da missa. Porém, aos 15 anos de idade, fugiu de Porto Calvo para viver no Quilombo dos Palmares. Na comunidade, deixou de ser Francisco para ser chamado de Zumbi, que significa aquele que estava morto e reviveu. O dialeto da tribo Imbagala de Angola. No ano de 1675, o Quilombo é atacado por soldados portugueses. Zumbi ajuda na defesa e destaca-se como um grande guerreiro. Após uma batalha sangrenta, os soldados portugueses são obrigados a retirar-se para a cidade de Recife. 3 anos após o governador da província de Pernambuco aproximar-se do líder Gangazumba para tentar um acordo, Zumbi coloca-se contra o acordo.
pois não admitia a liberdade dos quilombos ou dos quilombolas, enquanto os negros das fazendas continuassem aprisionados. Em 1680, com 25 anos de idade, Zumbi torna-se líder do Quilombo dos Palmares, comandando a resistência contra as tropas do governo. Durante seu governo, a comunidade cresce e se fortalece, obtendo várias vitórias contra os soldados portugueses. O líder Zumbi mostra grande habilidade no planejamento e organização do quilombo, além de coragem e conhecimentos militares. O bandeirante Domingos Jorge Velho organiza, no ano de 1694, um grande ataque ao Quilombo dos Palmares. Após uma intensa batalha, Macaco, a sede do quilombo, é totalmente destruída. Ferido, o Zumbi consegue fugir, porém é traído por um antigo companheiro e entregue às tropas dos bandeirantes. Aos 40 anos de idade, foi degolado em 20 de novembro de 1695. Zumbi é considerado um dos grandes líderes da nossa história, símbolo da resistência e luta contra a escravidão. Lutou pela liberdade dos escravos. O dia de sua morte, 20 de novembro, é lembrado e comemorado em todo o território nacional como o Dia da Consciência Negra. E o que falar de Martin Luther King no seu discurso Eu Tenho um Sonho? Em sua marcha sobre Washington em 1963, ele dizia: Eu tenho um sonho. Digo-lhes hoje, meus amigos, que apesar das dificuldades e frustrações do momento, eu ainda tenho um sonho. É um sonho profundamente enraizado no sonho americano. Eu tenho um sonho que um dia, nas montanhas rubras da Geórgia, os filhos dos descendentes de escravos e os filhos dos descendentes de donos de escravos poderão sentar-se juntos à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho que um dia, mesmo o estado do Mississippi, um estado desértico, sufocado pelo calor da injustiça e sufocado pelo calor da opressão, seja transformado num oásis de liberdade e justiça. Eu tenho um sonho que meus 4 pequenos filhos um dia viverão em uma nação onde não serão julgados pela cor da pele, mas pelo conteúdo do seu caráter. Em Apocalipse, no capítulo 21, do versículo 1 ao 4, há a promessa de Deus em que diz assim: Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz diante do trono, dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eis que finalmente tudo se fez novo. Até lá, o que nos resta de fato é sonhar. Que hoje, em 20 de novembro, a nossa luta não se destaque somente por uma consciência negra, e sim uma consciência mais humana. Isso não vai fazer o tempo voltar e recompensar aqueles que já sofreram pelos maltratos humanos, mas prevenirá o sofrimento de muitos ainda vivos. Que o nosso sonho seja o mesmo de Martin Luther King. Que o nosso desafio e descontentamento seja o mesmo de Castro Alves. Que a nossa bravura para lutar contra as diferenças seja a mesma de Zumbi dos Palmares. E que a nossa esperança seja como a descrita nessa canção de Pedro Valença. Pode ser. Um dia, o Deus que inspirou homens a lutarem por paz e igualdade nos dará a paz e a felicidade. Basta somente sonhar.